Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos retornando depois da pandemia com o nosso programa aqui na empresa, o PAP, né? E aí, o que acontece, a gente hoje tem dentro da Nano Ferreira a conscientização dos nossos lixos, né? E a gente tem que procurar jogar todos no lugar certo. Estamos tendo muito problema quanto jogando, as pessoas jogando nos lugares errados, né? Então eu vou dar um exemplo claro do que vem acontecendo dentro da Nano Ferreira. Isso daqui aconteceu sem eu imaginar e pensar. Eu fui lá pegar as lixeiras para colocar aqui, para montar esse cenário, para explicar para vocês. E eu vou mostrar para vocês o que acontece no nosso dia a dia. Então o Fê vai vir mais próximo daqui. Eu vou pegar o primeiro exemplo com o plástico, né? E aí vocês vão observar que dentro do plástico as pessoas jogam papel, plástico, e eu acho que tá correto, mas só o papel que está no lugar errado, né? Vou mostrar um outro exemplo para vocês, que é a parte do vidro, em que as pessoas acabam jogando plástico, papel, né? E tá completamente errado. E aí a gente pede a conscientização de todos, e que as pessoas que tiverem dúvida, falar comigo, ou com o Felipe, ou com a Priscila, para a gente estar auxiliando. O Felipe também vai criar um sistema de QR Code. Quando a gente tiver dúvidas, está colocando lá para as pessoas que tiver dúvida, mas também se tiver qualquer dúvida, pergunta para mim, para o Felipe, para a Priscila, que a gente vai tentar resolver. O papel estava certo, né? Por coincidência estava certo o papel. O metal também estava certo. E os não recicláveis, mas que infelizmente está errado. Tem plástico e o plástico é no vermelho, né? E aí eu vou dar agora outros exemplos para vocês aqui na Nano Ferreira, no nosso dia a dia, que a gente tem muita dificuldade. O plástico está aqui, a gente sabe que é no plástico. O papel higiênico que a gente usa na Nuna, a parte do papelão, mas a gente pede a conscientização que na hora que terminar o rolinho lá, geralmente é o Assis que troca, mas caso aconteça seja nós, nunca jogar na parte do papel lá dentro do banheiro, porque ele pode contaminar. Depois de contaminado, ele não serve mais para reciclagem. Então a gente tem essa consciência do papel. A gente também tem o nosso copo, que ele já é biodegradável, né? A Nano Ferreira aqui em São Paulo, a gente já está trabalhando com o copinho certo. A gente vai aplicar dentro do plástico, né? Vou dar um exemplo também que a gente estava tendo um pouco de dificuldade quanto ao isopor. O isopor, ele é reciclável e ele entra na parte do plástico, né? Então, vou mostrar para vocês, se vocês tiverem dúvida lá no local, correto? Outra coisa que acontece muito, a gente traz lanches no café da manhã, alguma coisa, e muitas vezes a gente traz um papel alumínio. O que acontece? O papel alumínio, ele é reciclável, né? Mas ele precisa estar limpo para ser reciclável. Se ele estiver muito sujo, muito contaminado, não é reciclável. Convém a gente jogar no não reciclável para facilitar. Então ele entra na parte do reciclável, ele vai entrar aqui na parte do metal, né? Aí eu e o Felipe outro dia tivemos uma dúvida quanto a essa embalagem, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês mais claro aqui, quanto a essa embalagem de salgadinho e essa. Mas quando vocês tiverem dúvida, vocês pegam e conversam com a gente. Essa daqui, o Felipe entrou em contato com o fabricante e ela não é reciclável, né? E essas aqui, geralmente elas são recicláveis. Eu vou mais perto da câmera e vou mostrar para vocês o símbolo de quando é reciclável. Não sei se você conseguiu pegar, Fê? Conseguiu? Conseguiu. Então essa seria reciclável e essa não reciclável. Mas, na dúvida, é melhor não jogar no lixo comum, porque isso daqui no meio ambiente ele vai ser muito complicado de se decompor lá no lixo comum. Então a gente põe aqui no não reciclável esse, e esse daqui no reciclável, que é na parte do plástico, né? Outra pergunta que outro dia fizeram para mim, que tem dificuldade, quanto às lâmpadas, né? Na grande maioria, hoje as lâmpadas de LED, elas são de plástico, mas ainda no mercado existe algumas lâmpadas de vidro. Então eu fiz um exemplo para vocês aqui, eu quebrei a lâmpada. Essa daqui é de vidro, ela contém um LED aqui dentro e ela é de vidro.
Só que ela tem a parte que vai ser a parte de plástico, mas ninguém vai ficar mexendo para não se cortar. Então ela entra na parte do vidro, que está aqui, correto? Agora eu vou dar um outro exemplo claro para vocês, que é a lâmpada de LED, que ela é toda de plástico. Eu até desmontei ela aqui para vocês terem uma noção. Ela é toda de plástico, né? E ela tem só a fita de LED dentro. Então essa parte do LED, se vocês tiverem a consciência de tirar, tiver condições de tirar, legal. E pega só a parte do plástico e aplica no plástico. E essa parte aqui, eu acredito que seja vidro e ela deve entrar na parte do vidro, correto? Essa daqui a parte é plástico, está aqui, né? Outra dúvida que outro dia surgiu dentro da Nuno Ferreira contra o saquinho de pão, né? Calma, Priscila, eu vou falar do nosso programa da Nuno Fract aqui. Essa ação, tudo que a gente está fazendo é da Nuno Fract, né? Porque antigamente, quando eu fazia essa ação, era Nuno Ferreira, hoje a gente é do grupo Nuno Fract, né? Então, para mim é um pouco difícil ainda conscientizar sempre Nuno Fract. Por muitos anos, Nuno Ferreira, na minha memória, fica um pouco difícil. Eu peço até um pouco de desculpa aí para todo mundo aí pelo ocorrido, mas vamos retomar aqui a nossa ação. Outro dia a gente teve uma dúvida da Nuno quanto ao saquinho de pão, porque tem algumas padarias aqui que ela vem com um pedaço de plástico. Aí ficamos na dúvida se tira a parte do plástico, joga no plástico, e a parte do papel joga no papel. Eu fui pesquisar e por 80% ser papel, não precisamos tirar a parte do plástico. Imagine que aqui fosse o plástico, a gente vai colocar na parte do papel, né? E outro exemplo da lâmpada, sem ser as pequenas, geralmente elas são de plástico. Então queimou, vai na parte do plástico, né? A latinha, nós todos sabemos que não tem como não ser no metal. E aí o que eu venho pedir para vocês, a conscientização de todos, né? Se tiverem dificuldade, conversar com a gente, mas procurar jogar no lugar certo, até para facilitar a vida depois de quem vai recolher esse lixo. Eu peço a conscientização de todos, e todo o projeto só dá certo se vocês estiverem engajados nele. E a gente pede a consciência de todos, e não é só aqui na Nuno, procurar fazer isso em casa também, arrumar um saco, colocar tudo que é reciclável, que você acha que é reciclável, e colocar separado até mesmo na lixeira do seu condomínio ou na porta da sua casa. Isso vai facilitar a vida, porque ainda aonde eu moro, o que acontece? Ainda existe muito catador de papel. Então quando a gente facilita essa vida, ele não rasga um saco pegando isso lá dentro, procurando lá dentro. Se vocês puderem fazer isso no dia a dia, na casa de vocês, vai ser bacana. Não só nós, a Nuno Ferreira, agradece, mas como o meio ambiente também, né? E um pouquinho que a gente faz, melhora o mundo. Então eu agradeço a todos vocês, a atenção de todos, e que se um dia a gente tiver a possibilidade de fazer uma palestra, todos nós, ao vivo, eu acho que eu vou ficar até um pouco melhor, fico mais à vontade. Eu espero que eu tenha ajudado e espero que vocês tenham gostado. Peço a compreensão de todos mais uma vez. Obrigado, meus amigos.